E é isso, partiu, estamos online. Mila Dalben! Eu esqueci de diminuir o som do computador, eu ouvi você 2 vezes. Ai, mano. Olha, Mas a gente nunca vai aprender e deixar de ser palhaço na hora de começar, né? Não, é tradição já do nosso podcast. Falando nisso, eu tava ouvindo um que eu falei pra você, você vai cortar essa parte, né? Você vai cortar, né? E você falou, vou, com certeza. Aí tá lá, todo o começo bagunçado. E eu perguntando, você vai cortar essa parte, Eu né, até Maria? pensei em cortar, mas eu falei... Certeza. Então, na hora que eu tava editando, eu falei, vou deixar de sacanear minha amiga? Não vou perder essa oportunidade. É isso. Tô tentando ficar toda, Bora. toda temática. Eu vou falar o poema, então, que é uma música em espanhol. Vou traduzir, porque eu não hablo muy bien, não. Tá bom. Abre o teu coração, abre o teu sentimento, abre o teu entendimento e deixe de lado a razão e deixe brilhar o sol escondido no seu interior. Abre a tua memória antiga, escondida na terra, nas plantas, no ar. Recorde do que você já aprendeu, debaixo d'água, no fogo, tudo que faz muito tempo, porque o tempo é agora. Abre o coração e lembre-se como o amor cura, como o espírito cura, como a árvore floresce e a vida pendura. Abre o teu coração, abre o teu sentimento, abre o teu entendimento. Aí repete, né? E deixa brilhar o sol escondido no seu interior. Aí no final diz... porque para aprender a ser Deus é preciso ser homem. Quer que eu leia de novo? Eu tô meio doida. Não, eu tô aqui refletindo nessa última frase. Porque para aprender a ser Deus, é preciso aprender a ser homem. Lindo demais. Inclusive vai de encontro com os livros que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro de Maria Madalena e Jesus Cristo, que minha Nossa Senhora. Falta até o ar de tão lindo que é Jesus ensinando a gente a viver na Terra. Mas enfim, não é mesmo? Gente, quem cantou essa música e quem falou a música foi a Mari Rugney e a Samila Dalben. E esse é o nosso podcast, Café Sem Açúcar, onde a gente fala de assuntos que às vezes são um pouquinho difíceis, às vezes é indelicado, às vezes é desconfortável, às vezes é polêmico, mas é uma questão, às vezes, só de continuar, prestar atenção, se informar, abrir a consciência, expandir a consciência que você gosta, né? Que nem café sem açúcar. Eu vi que você tomou o seu aí, Mari. Nossa. Ô, Mari, você tá até a caráter, né, para o nosso assunto de hoje? Sim. E a música, inclusive, que eu li, chama Abre Coração, do Freedom Café. Essa música, Mila, não sei se vai lembrar, mas a minha primeira ayahuasca, eu pedi Mila por essa música. Porque essa música que me fez querer fazer ayahuasca. Um amigo me convidou essa música. Ali você fala um pouco do que a experiência da ayahuasca, né? Você abrir o seu coração, porque é um conhecimento que às vezes transcende até as palavras. É como se você fosse abrisse algo que está dentro de você. Mas já estou viajando, já, a gente já pulei os assuntos. Começa aí, Mila, você vai se organizar aqui. Esse ponte aqui tá me irritando um pouco. Tá assim. Eu não sei se tá pra mim parece que a sua internet talvez não seja tão boa agora, mano. É sério? Uhum. Tá travando um pouquinho pra mim. Para mim, não tá travando nada. Não? Então vamos confiar. É isso. Bom, gente, o assunto de hoje nós vamos falar sobre o que não te falam, mas que você deveria saber sobre a ayahuasca. Não só exatamente sobre a ayahuasca, que eu acho que entraria principalmente a ayahuasca, mas eu acho que a gente vai acabar abordando algumas outras plantas medicinais.
Né não, Mari? É porque a gente gosta pouco, né? Vem de um lado de muito carinho nosso, porque é claro que quando eu fiz a minha ayahuasca a primeira vez, eu lembro que no outro dia eu fui de Uber, já falando pro Uber fazer ayahuasca. E pior que ele tinha vontade. A gente tem aquela vontade de vou levar isso pro mundo, todo mundo tem que fazer, mas eu reconheço que não é para todo mundo. Mas como foi uma experiência muito de cura, né, Mila? Para você sempre conta. Para mim, a gente vai falar de um lugar com muito carinho, com as nossas experiências, mas também vamos falar um pouco sobre os zelos que precisam ter, porque a gente também está aqui para reconhecer que, mesmo que seja uma planta ou uma medicina que vem para curar, ela já causa muito, não ela, mas o mau uso, o uso irresponsável causa danos, e a gente vai falar também sobre isso, porque, querendo ou não, né, não é só flores. Eu já vou, inclusive, começar com uma coisa que nem estava programada, mas que já me fez pensar nisso. Primeira coisa, gente, é que a gente nunca fala para ninguém consagrar ayahuasca. Tipo assim, se você já falou em alguma vez para alguém, ei, eu acho que você devia consagrar ayahuasca, beleza, você já falou. Mas não fala nunca mais. Porque a ayahuasca é um negócio que a gente fala, né? Ela é ayahuasca para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca, e o que a gente quer dizer com isso é nem todo mundo está preparado, nem todo mundo está pronto. Eu mesma passei 2 anos e pouco querendo tomar ayahuasca antes de que a minha primeira experiência chegou. E isso é porque às vezes a gente não está pronto. Então, assim, a gente tem que seguir a nossa intuição em relação a quando ir. E a gente tem que entender que o que a gente pode fazer para divulgar a questão da ayahuasca por aí é contar a nossa história e não ficar falando para os outros, vá. E aí, se o outro se identificar e se o coração dele receber um chamado, ele vai saber. E aí ele vai se movimentar para isso. Exato. Falando em história, mana, conta como que foi para você. Quando é que foi que você se sentiu como é que foi? Você falou isso, mano, eu fiquei 6 anos querendo fazer e nunca dava certo. Porque no dia que eu ouvi esse amigo, inclusive eu stalkeando você, descobri que vocês são amigos, porque tava uma foto que tava todo mundo lá. O Vaguinho, Wagner. Mas a gente chama de Vaguinho. Ele foi lá no México, que na minha cabeça as coisas eu nem sabia, né? Tinha que ir num lugar no meio do nada. Nem sabia o quão acessível poderia ser. E ele contou a experiência dele e eu tava bem já na minha busca. Daí eu falei, eu quero sair, né? Só que aí a gente fazia um grupo, queria trazer um xamã, não sei na onde, mas nunca dava certo. Até o dia que eu conheci a Mila, e aí eu sabia que poderia ter essa experiência, eu gostei dela. O que eu mais gostei, para mim, é que ia ser dentro de um sagrado feminino, porque eu sinto que eu teria um pouco de gatilho estando com um homem. Agora, parando para pensar, nunca fiz ayahuasca com homem, só com meu namorado. Na maioria das vezes, eu gosto de um ambiente que seja mais mulheres, inconscientemente é mais confortável, né? E aí eu fui lá e fiz, puta que desculpa. Mas é isso, graças a Deus. Muito, muito grata. A experiência fica para sempre com a gente, né? Nossa, nunca vai sair de mim. Né? Conta a sua, mana. Acho que eu nem sei. Você nunca falou. Não, na minha primeira experiência, eu passei 2 anos e pouco tentando consagrar a ayahuasca. Eu já tinha começado a estudar, já estudava acupuntura, o reiki já tinha chego na minha vida, e aí eu participava de muitos cursos, né, de desenvolvimento pessoal, muitos cursos terapêuticos, né, para me tornar terapeuta. E nesse meio, muitas pessoas falavam sobre o quanto que a ayahuasca tinha transformado a vida delas, o quanto que tinha trago entendimento. Era o tempo inteiro isso falando. E elas contavam a história delas e o meu coração sentiu o chamado. E aí eu falava, mas como faz para ir? Aí as pessoas falavam assim, não é tão simples, porque você tem que esperar até uma cerimônia, você ser convidado.
E aí eu nunca era convidada e eu falava para as pessoas me chamarem para ir, mas sempre dava errado, elas não podiam. Aí houve 3 outras situações na qual houve 3 outras situações na qual eu cheguei a marcar, a pagar e eu por algum motivo eu não pude ir. Inclusive uma delas eu lembro que meu avô ficou doente e eu era a única pessoa que podia ficar com ele no hospital naquela noite. E não deu certo. E eu não fui. Eu tinha pago para mim e para uma outra amiga. Isso tudo no Brasil? No Brasil. E aí eu vim para cá, para os Estados Unidos. Achei que eu não ia ter mais a oportunidade, porque eu não sabia que tinha a ayahuasca aqui nos Estados Unidos. Antes de eu concluir a minha fala sobre a minha história, só para não perder, eu quero dizer uma outra coisa. Se você foi para uma consagração de ayahuasca e mesmo que a sua consagração tenha sido ruim, você precisa entender que você não chega até lá se você não tem permissão para chegar lá. Exceto se você está sendo, tipo, muito, muito, muito teimoso. Porque que nem aconteceu comigo. Eu tentei por 2 anos e pouco e eu não tive oportunidade antes. Então, assim, quando chega a hora, vai ser o que é. Mesmo que sua experiência não seja tão boa, a espiritualidade e o campo que envolve a ayahuasca, ele é muito perfeito. Do tipo, você não vai chegar até lá se não é para você estar lá, mesmo que a sua experiência seja ruim. Porque existem pessoas que vão consagrar a ayahuasca não quer você de volta lá, e a sua experiência não vai ser tão boa. Entendeu? Ou, enfim, não é só que a ayahuasca não quer você lá. Existem vários fatores, a gente vai falar sobre isso ao longo desse podcast. Mas se você chegou aí, se deu certo para você ir, tenha em mente que era para você estar nesse local, era para você passar pelo que você passou. Mas enfim, voltando à minha história agora. Aí eu lembro que eu cheguei ainda para a Amazônia, eu passei uma semana numa tribo, e eu pedi desesperadamente pro pajé me deixar deixar consagrar ayahuasca. Só que naquela época eu era uma pessoa que eu tinha problemas com álcool e eu usava algumas substâncias ilícitas. Então, acho que dentro do bom discernimento do pajé, ele enxergou todas essas coisas e sabia que eu não estava preparada. E ele falou, tá no seu caminho, eu tenho certeza absoluta que o seu momento vai chegar e você vai compreender quando o seu momento chegar. Vim para os Estados Unidos, engravidei, parei de beber, parei de fazer uso de substâncias ilícitas, porque afinal de contas estava grávida e depois amamentando, até que um colega um dia fala para mim assim, eu tô indo esse final de semana consagrar ayahuasca. Eu falei, é o quê? É o quê? Tem ayahuasca aqui? Pois eu tô indo com você. Ele falou, sério? Eu falei, sério? Nem dei a oportunidade de ele dizer que eu não podia ir. Eu simplesmente falei, tô indo. E no caso, esse meu amigo ainda me deu de presente. E eu nem paguei nada. E eu fui. E aí eu entendi o porquê demorou tanto, né? Eu tinha ali passado quase 10 meses de desintoxicação. E estava preparada para receber, né? Minha cabeça estava preparada para receber todo aquele novo universo que vinha pela frente. Aí foi uma experiência muito, muito, muito impactante. Tiveram coisas boas, tiveram coisas ruins. Aí eu lembro que o rapaz que serviu, né? Ele era americano, pergunta para mim, aí, gostou? Eu falei, gostei, mas você não vai me ver tão cedo. E, de fato, o meu primeiro para o meu segundo contato com a ayahuasca foi, da minha primeira para minha segunda cerimônia, eu acho que foi o tempo que eu fiquei mais distante. Depois da minha segunda cerimônia, aí a gente casou. Você e ela. Eu e a ayahuasca e eu, virou um casamento praticamente. Hoje eu tenho um amor e uma fé e uma devoção
tão grande por todas as transformações, né? Porque a gente fala, uma cerimônia de ayahuasca é o equivalente a 10 anos de terapia. Em uma noite ali você aprende sobre você, coisas que às vezes seu subconsciente vai te bloquear em uma sessão de terapia, ó. Ok que a gente hoje em dia precisa de terapia para lidar com tudo que a gente vê sobre a gente, aprende, né? A gente precisa hoje da terapia para lidar com tudo que a gente aprende lá, porque é uma velocidade muito rápido, mas tem coisa que sem é muito mais rápido, entendeu? Você acessar algumas coisas sobre si mesmo numa cerimônia. O meu namorado, ele falou uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, que a ayahuasca faz te ver pelo microscópio, a sua vida. E é muito interessante. Talvez outras experiências como psicodélicos. Tem um psiquiatra que eu estou vendo muito ele, chama Bessel van der Kolk. Ele 50 anos, ele tratando a galera que veterano de guerra. E aí ele estava falando que os psicodélicos, na época ele não quis fazer pesquisa com isso, porque ele achou que ia arruinar a carreira dele, né? Porque ainda tem muito tabu sobre isso. Mas ele falou que de todos os métodos que ele fez em 50 anos de carreira, ele acredita que o psicodélico, feito com segurança, orientado, tem muito poder para curar. Isso que ele está falando mais no aspecto de medicina e terapia, né? Porque tem gente que faz assim no ambiente mais terapêutico. A nossa experiência é mais holística, espiritual. Mas também é muito terapêutica. Eu acho que teve coisas, mana. Ai, só quem fez sabe, né? Tipo, naquela segunda ayahuasca que eu fiz, a ayahuasca falou para mim mudar a minha postura. 1 ano depois, eu tive um problema de coluna. Bem, que eu não ouvi, né? Eu não obedeci ela. Mas ela fala as coisas, tá ligada, né? Vem umas coisas assim que, cara, é surreal. É um portal, é uma experiência muito profunda. Você sabe que não é ela que fala, né? Ai, quem é? Quem é que tá falando? Me conte. É A meu minha, eu meu? tenho muitas teorias, mas para mim a ayahuasca ela é um expansor de consciência. Quem fala é o seu eu superior, quem fala é você mesma. É o seu próprio corpo, é quase como se fosse a sua eu do futuro falando com a sua eu do presente. Porque só o que a ayahuasca faz, ela expande a nossa consciência, ela pega a nossa alma ali, que está ali aprisionada num corpo, que não consegue vivenciar e ser toda a nossa essência, e ela expande isso ali por algumas horas de uma forma linda, às vezes desafiadora, e aí você consegue acessar até mesmo você mesma. Então, faz sentido, seu corpo, seu próprio corpo te falou. Ei, vamos cuidar da postura. Nossa, muito. Mas, Eu tive umas coisas assim bem. Você já teve também, né? De aviso prévio, né? Você tem tal coisa para fazer. Talvez isso faz sentido, seja o meu higher self, né? O meu grande self, sabe como é que fala em português? É até engraçado você falou essa história, né? Eu me lembrei de uma última consagração que a gente teve. Teve uma pessoa que falou assim, eu achei muito linda a frase que essa pessoa falou. Ele falou, parecia que a minha alma não cabia mais no meu corpo. Porque é o que ela faz, ela expande a nossa consciência, né? E aí, de fato, um corpo é muito limitante para toda a potencialidade da alma, né? Para toda a potencialidade do espírito, né? Um corpo é muito limitante para o que somos. Sinto isso muitas vezes também, como se, nossa, parece que esse corpo tá segurando mesmo. Você quer voar. Mas, mana, talvez você poderia falar uma forma mais básica, tipo assim, contar o que é a ayahuasca mesmo para quem é bem leigo. Vamos supor que tem gente que não sabe nada. O que você diria, assim, que é a ayahuasca? A ayahuasca, ela é uma mistura de ela é uma mistura de duas plantas, né? O chá de duas plantas, que é o Mareria chacruna, que é uma folha e um cipó. E o que eles fazem eles vão
Um deles vai aumentar a nossa produção de DMT no corpo, que é uma substância que o nosso corpo já produz, e ele produz em 2 momentos para os homens e em 3 momentos para as mulheres, né? A gente produz no dia do nosso nascimento, a gente produz no dia da nossa morte, e a mulher produz no parto. E aí, é uma substância que a gente já tem, então, né? Que o nosso corpo produz ele sozinho. O breathwork também, aqueles exercícios de respiração somática, ele também faz a liberação de DMT no nosso corpo, né? Que é uma substância responsável pela expansão da consciência. O outro é outra substância, que agora eu não me lembro se é o marili, que faz a liberação do DMT, ou se é a chacrona, a marili, eu nunca sei exatamente qual deles é. Eu sei que a outra planta vai fazer a inibição das células que quebram o DMT, porque o nosso corpo quebra, né? Ele vem e quebra o DMT. Então a gente produz um pouco e o corpo vai e quebra para a gente não ter tanta. Senão a gente não viveria aqui na Terra, né? A gente viveria no plano astral. E o corpo em si, né, a experiência terrena, ela precisa que a gente esteja mais aterrado. Então, o corpo tem essa substância, tem esse mecanismo de quebrar o DMT. Então, quando a gente toma essas duas plantas juntas, né, o cipó e a folha, a gente vai ter uma grande liberação de DMT no nosso cérebro. Então, basicamente, é como você vai tomar um copo de um chá, não tem um sabor gostoso, mas você toma em 2, 3 goles, entendeu? Não é nada que você vai sofrer muito também. Você toma essa substância e aí você espera pelos efeitos dela começar. Geralmente, a gente está, assim, num local seguro, porque o corpo físico pode ficar um pouco debilitado, né? Então, a gente pode ter um pouco de ânsia, enjoo, um pouco de fraqueza física, então é um pouco difícil de andar, é um pouco difícil de levantar. O ideal é que você esteja sentado. Algumas pessoas fazem deitada, raras exceções as pessoas ficam de pé. A gente conhece gente que gosta de dançar, mas em geral, o ideal é que você fique, inclusive, de pé, porque dessa forma todos os seus chakras ficam em alinhamento e você se sente, inclusive, melhor. Porque quando você bloqueia, assim, aqui a parte do estômago, isso causa mais mal-estar. Então, o ideal é que você esteja sentado ou deitado de uma forma que o seu estômago esteja livre. E aí, ali, naquele momento, você vai ter a expansão da sua consciência e muitas coisas diferentes podem acontecer ali. Tem gente que tem o que a gente chama de miração, que são visões, né? Então, eu digo que é como ir ao cinema e assistir um filme, né? Então, imagina que você está no cinema, ali tem uma telona grande, aquilo toma a sua atenção, só que o que está passando nessa tela de cinema é a sua própria vida. Às vezes são coisas do passado, às vezes são coisas do futuro, às vezes são coisas de outras vidas, às vezes são coisas que você está lidando no presente. Então, a gente não tem como definir. Tem gente que não vê nada, né? Existem muitas pessoas que não têm nenhuma miração, mas essas pessoas vão ter a compreensão. Então, elas passam a ter uma velocidade de pensamento muito acelerada, e esses pensamentos vão vindo respostas de coisas que elas estão procurando, vai vindo compreensão através do pensamento. Existem pessoas que às vezes não vão ter nem visão, nem compreensão, nem sentimento nenhum, mas que elas acabam ali ou vomitando, outras até dormem. E aí, nesse caso de pessoas que às vezes não vê nada, não sentem nada, só dormem, a gente explica para elas que a cura está acontecendo. A minha segunda experiência foi inteirinha dormindo. Eu só lembro de uma frase, que quando eu acordei, eu tive o seguinte entendimento. Não é para você lembrar do que a gente trabalhou aqui, porque a gente trabalhou sobre abuso sexual. E eu mesma, não sei se eu tenho, eu não acredito que eu nunca na minha vida tenha passado por uma questão de abuso sexual. Porém, todavia, entretanto, de repente, alguma outra encarnação, não sei, em algum outro momento, algum espaço-tempo,
Isso precisava ser limpo do meu Campo. campo, né? Talvez da minha ancestralidade, não sei. Só que eu não preciso reviver todos esses traumas. Então ela me pôs dormindo e só me falou: olha, foi isso aqui que nós trabalhamos e pronto. E então não dá para a gente dizer como vai ser a experiência de cada um. Às vezes a gente vomita muito e aí o vômito pode ser assim uma forma de purificação. Mas, tipo assim, e às vezes tem gente que vomita e não vê nada, não sente nada. Só que ela sai dali e alguma coisa na vida dela muda, sabe? É muito doido. Isso vai ter um começo, um meio, um fim, né? Então, dentro de algumas horas, você vai estar de volta, você vai se sentir normal. Algumas pessoas no dia seguinte se sentem um pouco cansadas, quase como se elas estivessem tendo um pouquinho de. Como que é a tradução de hangover? Ressaca. De ressaca. E é isso. Mas é o que a gente fala, o que foi visto não dá para se desver. Porque coisas na sua vida vão mudar para sempre. Aí até teve uma pessoa recentemente que falou para mim assim: "Ai, porque fulano de tal mudou muito depois que ele começou a tomar esse chá". Mas essa pessoa estava com raiva, né, quando ele falou isso. Aí eu dentro de mim pensei, pô, essa é a intenção, né? Se o cara tivesse tomando chá e não tivesse mudado, eu ia me preocupar. A gente toma o chá mesmo para mudar, para ser outra pessoa, para ser diferente. Inclusive, se você não quer mudar, se você não está preparado para enxergar o que tem de bom e ruim, você esquece, deixa para lá. Né não, Ana? Nossa, foi uma aula aqui, gostei do que você falou. Mas uma coisa assim, mana, na minha experiência, né? Não vou partir do ponto que toda experiência, igual você falou, cada um vai ter uma experiência. Mas nas vezes em que eu fui vendo, eu sinto que a minha busca no meu dia a dia existe com a experiência, porque, por exemplo, quanto mais eu estou buscando, quanto mais eu estou me alimentando de coisas, por exemplo, fazendo terapia, estudando, meditando, participando dos nossos grupos, que são uma forma de autoconhecimento, buscando mais impacto isso tem na minha experiência da ayahuasca, entendeu? Porque eu acho que, talvez, igual você falou, já que é um expansor de consciência, mais coisas eu tenho para analisar, sabe? Mais profundo mais vai depender da vida que eu estou levando nos momentos. E o que eu estou buscando interfere, né? Com certeza. Com certeza. Hoje em dia, eu não vou para uma cerimônia sem ter uma clareza do que eu estou buscando, né? Eu entendo assim que para quem vai consagrar pela primeira vez, você tem que deixar um pouco livre, assim, apenas para você conhecer o que é o sacramento, o que é o chá. Mas quando você já está na caminhada espiritual, quando você já está numa caminhada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, cara, tenha clareza do porquê você vai lá, entendeu? Porque tá cheio de gente aí tomando, fazendo uso do chá toda semana, a troco de quê? Se não é para mudar a sua vida, se não é para aprender alguma coisa, se não é para se transformar, entendeu? Então, assim, eu vou, cada vez que eu vou para uma consagração, que não é com muita frequência, na verdade, eu mesma consagro, sei lá, 4, 5 vezes no ano, no máximo. Já teve momentos em que foi com uma frequência muito maior, quando eu estava aprendendo. Mas hoje eu acho que eu não passo de 4, 5 dentro de um ano. E eu sempre vou com uma lista muito bem definida de coisas que eu não consegui resolver na terapia, de coisas que eu não consegui resolver nas minhas meditações diárias, de coisas que eu não compreendi sentando e conversando com as pessoas, entendeu? No caso, assim, de dramas pessoais, mas quando você já está na caminhada, as coisas vão se alinhando, vão se aperfeiçoando, vai influenciando com certeza. E outra coisa, quando você marca uma cerimônia, porque a ayahuasca ela não vai influenciar na sua vida apenas durante a cerimônia. Não é somente você consagrar.
tomar o chá ali no final de semana. Quando você marca, eu pelo menos, né? Se eu marcar uma cerimônia para daqui a um mês, marcar no meu calendário, tal, reservei minha vaga, naquele dia eu já ponho a minha intenção. Eu quero aprender sobre isso, eu quero trabalhar isso, eu quero desenvolver tal virtude, eu quero compreender a raiz de tal sombra que eu tenho aqui que está me atormentando. Eu ponho as minhas intenções. Parece que daqui até o dia da cerimônia, a vida já me traz muita coisa. Parece que ela já vai mexendo em todas as estruturas e a vida já vai me colocando as situações para eu já trabalhar aquilo que nós vamos aprofundar na cerimônia. Muito doido. E depois, né? Porque tudo que você aprende no chá, o teste vem depois. Tudo. O teste vem depois para tudo. Para tudo. Ela te ensinou ali como controlar o pensamento numa crise de ansiedade. Você vai ter uma situação depois na vida que você vai ter que praticar aquilo que você aprendeu. E uma coisa, Mona, que acho que a gente nem colocou no nossos tópicos, mas eu penso que é muito importante, é a integração, né? Porque, igual, a gente faz bastante, porque tem pessoas que fazem uma vez na vida e tá ótimo, mas a gente faz com mais recorrência. Mas eu até comentei isso com uma amiga nossa, eu falo, eu só faço isso sempre, digamos assim, com uma frequência, porque eu tenho uma comunidade, eu tenho um grupo, eu tenho um lugar, porque eu acho que se você, na minha opinião também, se você só fazer e passar, você não tem estrutura para lidar com o que você viu, você abre um portal, é muita energia, muita informação. Então, talvez você podia falar também um pouco sobre a importância da integração, né? Que é o pós, né? Ayahuasca. O pós, nossa, tem muita coisa. Eu acho que um dia a gente tem que fazer um podcast somente para o pós-ayahuasca, pós-cerimônia. Sim, Ana. O pós. Primeiro de tudo que a gente tem que ter em mente é que nem tudo também que a gente vê é uma verdade absoluta. E aqui eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui para uma consagração e eu tinha um conhecido, né, comigo nessa consagração e eu estava deitada do lado dele na cerimônia. E aí eu comecei a ter uma visão na qual eu estava grávida dele. Aí uma parte de mim parou assim, é o quê? Essa pessoa aqui é meu parceiro de vida? Tipo, é o quê? Será que eu tinha que estar com ele? Só que ele era só meu amigo. Aí eu pirei naquela ideia, assim, de tipo, pô, será que eu tô vacilando? Será que o cara, né, tá aqui do meu lado e eu não me dei conta de que eu deveria estar me envolvendo com ele? Tipo, e só que não era aquilo que ela queria me mostrar, né? Porque eu tive aquela visão, eu pude ver todas as minhas crenças limitantes que estavam ancoradas naquilo. Então, por exemplo, eu acessei um local meu na qual eu sentia que eu não podia ter um outro relacionamento e me casar e ter filhos por causa de N fatores pessoais. Eu fui ver que eu tinha uma crença limitante de que se eu tivesse um parceiro, isso ia me atrapalhar no meu desenvolvimento espiritual, de que ia atrapalhar no meu trabalho, sabe assim? Então eu me enxerguei tanto de crenças que pensar em ter um parceiro estava sendo sustentado por aquela imagem. Já vi várias outras pessoas, vários outros casos de gente que, por exemplo, se viu com filho de fulano, de ciclano. Às vezes é uma vida passada que você está acessando, às vezes não é dessa vida. Às vezes você só está vendo aquela visão porque de repente ainda não é o momento de você se separar daquela pessoa, sabe? Assim, vamos supor, tem um casal que não tem certeza se tem que estar junto ou não, aí a pessoa vai lá e vê uma cena na qual eles têm uma criança. E às vezes a pessoa estava ali já, tipo, querendo se separar. Então, às vezes, é só, tipo assim, é porque ainda não é o momento, e aí aquela visão traz um outro entendimento.
É muito... Cada caso é muito individual. Sabe? Então, a integração, dar tempo para dar o zero de tudo aquilo que você está vendo é necessário, porque você precisa de ter um tempo para as coisas caírem no local certo, né? E tem muita coisa que você vai entender muito tempo depois. Teve coisa que eu vi na minha primeira experiência que eu fui entender, sei lá, 3 anos depois. Sabe, eu tenho um caderno, não tá aqui, não. Mas é um estilo esse, assim, que eu dedico só para experiências com psicodélicos. Até com rapé, que eu, quando você está bem concentrado com rapé, você também, não sei você, mas às vezes eu tenho até uma admiração. Mas, e aí eu anoto e é tão legal que aí depois eu vou olhando, pensei que é um exercício, eu acho que não te salva ou te cura, mas ela te dá um mapa. E é muito bom se você tiver. Mas assim, a minha. Igual, a gente tem a nossa comunidade, onde a gente sempre tá trocando nossas figurinhas. Até na minha última ayahuasca, eu, conversando com a Mila, eu perguntava para ela as coisas da Mila. Que você tocou Beyoncé. Eu toquei Beyoncé. Eu amo. Mas e aí você vai tendo o suporte de outras pessoas, mas aí o terapeuta, um dia depois da ayahuasca, eu falo, pelo amor de Deus, eu fico louca para fazer terapia, porque é uma maneira também de integrar as coisas. Aí eu vou aprender mais ainda, né? Ô, mana, eu falo uma coisa. A gente podia falar sobre como é um ritual, né? Porque tem o ayahuasca, mas também tem o ritual da ayahuasca, né? Você quer falar ou não? O que você acha? Mana. Cada um é cada um. Eu tô com 8% de bateria. Será que aguenta? Vamos rezar. Cada um. Não tem como pôr para carregar? Daí eu vou sair do fone, daí vai ficar alto. Quer tentar? Já tentei, ficou. Eu estava falando, eu tentei. Bom, qualquer coisa que você vê que vai morrer esse telefone, você põe aí para carregar, ué. Tá. Quando tiver 1%, eu vou. Eu acho que cada ritual é um ritual, cada jeito é um jeito. A única coisa que eu tenho para falar para vocês é: existe um motivo para as coisas terem um ritual. Só isso. Eu acho assim, não dá para falar, entendeu, sobre ritual mesmo, porque cada servidor tem um ritual. O que eu tenho para falar é: não se atrevam, né, a fazer sozinhos, não se atrevam a fazer sem respeito, não se atrevam a... Porque não banalizem. Porque às vezes algumas pessoas têm acesso aí mais fácil ao sacramento em si, aí a pessoa acha que ela pode, sei lá, deu na telha que hoje ela quer... Não é, gente, não é ayahuasca, até mesmo os cogumelos, né? Eles não deveriam ser tratados como chiclete, não deveriam ser tratados como refrigerante, não deveriam ser tratados como álcool, que você pega e fala assim: hoje eu vou tomar uma taça de vinho, hoje eu vou tomar ali uma colherada de mushrooms. Não, gente. São medicinas sagradas. O cogumelo, por exemplo, ele muda totalmente a sua programação cerebral. Qualquer coisa que é falado enquanto você está sob o efeito dos cogumelos vai afetar diretamente como você pensa. Qual é o ambiente que você está enquanto você está consagrando essas plantas? Entendeu? Elas são plantas de poder, elas precisam ser tratadas com respeito, sem banalização. É que nem o tabaco, gente. O tabaco, ele foi a primeira planta de poder a ser enviada para a Terra. O tabaco, ele tem o poder de levar para os divinos, para os planos espirituais, as nossas rezas, né? Muito rápido. Ele traz uma clareza de comunicação com o plano espiritual muito rápida. Ele queima tudo que é energia de baixa vibração muito rápido.
se ele é usado de forma sagrada. Se ele é usado de forma banalizada, que virou cigarro, você em alguns anos pode morrer aí de câncer, porque o negócio te destrói ao invés de te corrigir. Então, assim, essas coisas, gente, precisa de ritual, elas precisam ser consideradas sagradas, elas são sagradas. Se você tropeça por aí num ser humano que diz que serve cogumelo, que serve ayahuasca, que serve qualquer coisa, e não tem uma ritualística, não tem um respeito pela ancestralidade, não tem um respeito pelas práticas tradicionais, gente, é pilantragem. Toma cuidado. Tomem cuidado. Eu tive uma experiência. Isso me dá trigger, mano. Meu coração tá aqui, ó. A gente está falando de... Acho que Rumi falou que é o veneno. Tudo que é em excesso é veneno. Então, a medicina e o veneno podem ser a mesma coisa. Mesmo que algo seja para te curar, se você não está fazendo no ambiente correto, pode ser, na verdade, um veneno, né? É uma pena. E a gente até vê muitos casos de abuso sexual. Imagina. Nós vamos entrar nesse assunto. Me dá trigger. Ó, essa questão de abuso sexual, ela acontece, às vezes não é nem só, né? Que nem... Eu não sou xamã. Aqui em Massachusetts, por exemplo, eu acredito que deve ter um ou outro xamã colombiano, mas brasileiro mesmo, assim, eu não conheço nenhum xamã. Nós praticamos xamanismo, né? Mas dizer que nós somos xamã, eu não conheço. Mas tem gente que pega e viaja, né? Às vezes para outros locais fora dos Estados Unidos, inclusive, e acha que está indo para um local muito bom, porque afinal de contas tem toda uma estrutura, porque afinal de contas tem todo tem xamã, tem os taitas, tem não sei o que lá, tem a tribo, não sei o que lá. E mesmo nesses locais, a gente sabe de muita história de abuso sexual. Então, para você que está ouvindo esse podcast, do fundo do meu coração, gente, entendam. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a pessoa que está te servindo a medicina, ela te induz a ter relação sexual com ela, ou ela aceita ter relação sexual com você durante a consagração, isso não tá certo. Ou ela tira vantagem, né? Porque a menina vai ficar vulnerável. Às vezes, nem sempre você vai estar no controle, na firmeza do seu corpo. Sim, e muitas vezes a gente vai acessar ali questões exatamente sobre a nossa sexualidade. Entendeu? Muitas coisas vão ser acessadas sobre a sua sexualidade. Vai ser mostrado, às vezes, cenas... Porque a sexualidade, ela é parte do ser humano. Concorda, Mari? Uhum. Ela é parte de você. A gente não pode negar a existência dela. Todo mundo aqui é adulto. E todo mundo tem a nossa vida... Todo mundo tem uma vida sexual. Alguns mais ativos, outros menos ativas. Alguns têm trauma, outros não têm traumas. Alguns têm vícios, outros não têm vícios. Tem de tudo. E se tem alguma coisa que precisa ser trabalhado sobre a sua sexualidade, sobre a sua vida sexual, vai ser mostrado. Você pode ver. E outra, às vezes também, dependendo da egrégora espiritual que está no trabalho, se ela não é muito bem protegida, podem vir, inclusive, espíritos obsessores que se alimentam da energia sexual. Uhum. Então, perceba que existem muitas portas, existem muitas chances, existem muitos riscos para que a situação se chegue em um local onde ela não deveria. Então, uma pessoa consciente que está servindo medicina, que está fazendo um trabalho xamânico, que está fazendo um trabalho espiritual, que está fazendo um trabalho de autodesenvolvimento, que ela é responsável, ela não vai misturar a relação sexual no trabalho. Uhum.
Eu, no começo, quando eu comecei a servir medicina, inclusive, eu tinha um parceiro, né? Ele me acompanhou em muitas cerimônias. Mesmo depois da cerimônia, a gente ia dormir junto, fora do local da cerimônia, né? Às vezes, muitas vezes no quarto. Nunca houve relação sexual entre eu e ele dentro do espaço de cerimônia, dentro de um final de semana de retiro. Porque não faz sentido a gente vai numa preparação, porque eu pelo menos peço nas minhas preparações, né? E uma das coisas é que você faça dieta de relação sexual, porque a energia sexual ela vem do chakra básico. Ela é responsável por ativar a Kundalini. Se você tiver energia sexual ali, você tem energia para subir por todos os seus chakras, chegar na sua coroa, e você tem energia para te direcionar e te comunicar diretamente com o divino. E então, essa energia é muito melhor se ela estiver disponível para você fazer o seu trabalho espiritual. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. Mas eu nunca transei na cerimônia, não. Mas eu já fiz um dia antes e um dia depois. Porque também ela é afrodisíaca, né, mana? Não é? Mas você tem um parceiro fixo e você não estava dentro do ambiente, você não estava dentro da cerimônia. Entendeu? Você não estava dentro do ambiente de cerimônia. E você tem seu parceiro, entendeu? É diferente. Eu estou falando aqui para quem vai nos lugares enfim, eles dão, entendeu? Sim, eu falei, tem tanto gente que a gente vê aí, tem tantos casos, principalmente na internet, vocês procurarem um pouquinho, vocês vão achar. Muito caso de gente que foi para consagração de ayahuasca e, sei lá, em outros locais, no Peru, sei lá. Não dizendo que não acontece aqui, porque aqui também acontece. Inclusive, sei de casos. E a pessoa acha que está fazendo certo. A pessoa acha que vai ativar a Kundalini da outra pessoa. Enfim. Falei demais. Ativar a Kundalini é ótimo. Desculpa. Mas vamos então passar assim as dicas que a gente considera que vai fazer com que a sua experiência seja boa. Primeiro, fazer num ambiente ritualístico e seguro, mesmo que se for em um ambiente terapêutico, porque hoje existem terapeutas em terapias que eles dão um psychedelic ou DMT ou até o MDMA dentro de um ambiente seguro, a pessoa fala, né? Não é espiritualista, é mais científico, mas também é. Ou então, o que no nosso você acha caso... importante? O que você acha importante? O que você considera importante? Porque você já tem condição de saber, você já sabe bastante. Para mim, eu gosto de falar com a ayahuasca, assim, nas semanas ou mais ou menos antes de consagrar, principalmente à noite. Na verdade, já tem... Mano, não sei mentira. Tem hora que eu já ainda tá num transe. Porque eu já tenho uma playlist, né? A gente tem umas músicas que são bem características, às vezes eu ponho e fico já falando as coisas que eu quero. Aí eu tenho uns sonhos muito loucos antes da ayahuasca. Então, para mim, só a meditação é muito bom. Meditando meio que para isso, sabe? Geralmente eu faço já com uma intenção, tipo, quero olhar para isso. Essa resposta eu não estou conseguindo, que resposta eu preciso? Tipo assim, geralmente às vezes vem mais do que vem outras coisas além das minhas perguntas, mas geralmente eu gosto de ir já com umas perguntas, eu fico meditando nelas, meditando nas minhas perguntas, criando consciência, criando intenção, e faço com a Mila, né, que é a pessoa que eu me identifico. Isso é engraçado, você fala, faço com a Mila como se já estivesse falando de uma terceira pessoa. Então, te apresentar, tá, para você. Ai. Porque também é uma questão de afinidade química. Até meu terapeuta fala, porque eu fico falando para as pessoas, né? Ele falou, mas cada um vai ter uma química. Eu tive uma química com o meu terapeuta, ou seja, funcionou, mas nem todo mundo vai funcionar com ele. Então, para mim, eu tive essa conexão e química com o trabalho da Mila. Talvez se você achar uma pessoa que você vai ter essa mesma conexão, que você vai gostar do sistema dela, você vai se sentir confortável, segura. Algumas pessoas vão ter muita regra, outras poucas regras. Vai depender qual regra que você acha que está fazendo sentido para você. As regras da Mila me fazem esse sentido. Entendeu?
Fora que eu também tenho uma relação. E isso tudo, para mim, agrega na minha experiência. Não? A confiança que eu tenho na pessoa que está lá servindo, para mim, faz uma diferença. Me sinto mais confortável e mais seguro. Não sei se isso é uma moagem minha. Mas aí a meditação, não ficar comendo muita coisa pesada, né? Que a gente fala. Evitar certos tipos de alimento. Eu não bebo mesmo. E é isso. Meio que fazer tipo um jejum e uma preparação assim prévia para com a intenção mesmo de que você vai para um ritual, né? Você vai ver a Deus. Quanto mais intenção, melhor, né? Sei. Uma coisa que eu acho interessante falar os nossos guias, os nossos mentores espirituais, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Então, se você não convidar eles para ir para a cerimônia junto com vocês, estão convidados sempre, o convite está garantido. Eles não vão. Entendeu? Não adianta você falar depois, ai, meus quis me abandonaram. Ninguém foi lá me proteger, você chamou. Você convidou eles a estarem com você, você deu permissão. Outro dia uma pessoa falou, assim, uma frase linda. Inclusive, vou até falar o nome da pessoa, da autoria da Ângela. Foi a Ângela quem falou isso. Ela falou assim, a gente precisa autorizar a cura. Às vezes a gente vai para uma consagração e a gente está esperando a cura. Só que até para a cura acontecer, ela precisa da nossa autorização. Então, convidem os guias de vocês para irem ao trabalho com vocês. Aí mais, autorizem a cura. Autorizem que vocês acessem, mas não só acessem, como vocês mudem e transformem aquilo que vocês estão buscando mudar e transformar. Levem coisas para o altar, levem coisas com vocês que firmem vocês aqui, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um orgonite, eu não sei como falar. É como se fosse uma pirâmide, que ela é um triângulo, é uma pirâmide, né? Feita de pedras, e chama orgonite, eu não sei exatamente o nome, mas é conhecido. E eu tenho um que eu levo comigo para cerimônias, eu tenho um que ele fica em casa, no meu altar. E eles dois se comunicam. Então, numa necessidade de ajuda extra, numa necessidade de... Porque dentro da minha casa é o meu local seguro, é o meu ambiente sagrado. E mais específico, fica dentro do meu quarto, que é meu. Porque a sala ainda da minha casa eu compartilho, às vezes vem gente aqui em casa, a gente vai no banheiro, mas o meu quarto é meu e do meu filho. Então, o meu altar está dentro do meu quarto. E eu tenho um dos organites, não sei falar o nome, no meu quarto, no meu altar do meu quarto, e tem um que eu levo para a cerimônia comigo. Então, numa necessidade, eu ainda posso pedir mais ancoramento. Entendeu? Porque ali eu ancoro todos os dias, praticamente. A minha energia, a minha proteção espiritual. Então, assim, saibam que quem está indo para uma cerimônia também é responsável por si mesmo. Entendeu? Vocês são responsáveis, inclusive, por aquilo que vocês também levam para uma cerimônia. Porque, assim, existem os espíritos que não são da luz? Existem. Mas também existe um monte de coisa dentro da gente que não pertence à luz. E todas essas coisas vão para a cerimônia. E é por isso que o ambiente de cerimônia ele tem que ser um ambiente sagrado. Porque é um ambiente onde você pode vir encontrar essas coisas. Que não são sagradas, quer dizer, que não são bonitas, mas que pertencem. Faz sentido? Muito. E o ritual traz a ordem e o sentido, né? No ritual tem a música, tem um começo, meio, fim. Uma pessoa que faz em casa, eu já fiz em casa aí sozinha, mushroom. E é diferente do que se fazer num ritual com um guia. Inclusive, teve uma hora que eu tava tendo uns insights. Não foi ruim, mas eu sei que não foi bom igual quando eu faço num ritual. Mas, tipo assim,
E aí tava muita informação, eu queria sobrar um rapé, eu não conseguia. Tipo assim, eu não tinha força, igual você fala, né, Mila? Às vezes a gente precisa de pedir ajuda. E num ritual, tem alguém para nos ajudar. Naquele momento, eu não tinha força para sobrar o rapé, mas foi tão bonito, porque quando eu consegui sobrar, finalmente, me ancorando, meditando, o psicodélico passou na hora, assim. Eu estava em casa. Também que é uma ferramenta que a gente usa, às vezes, dentro do ritual, um rapé que dá um grounding ou uma limpeza energética. Só que como eu estava sozinha, foi difícil para mim. E eu percebi, inclusive, foi uma lição que eu tive o Mushroom falando para mim, você viu agora a importância? Que o ritual traz a ordem, porque o caos existe e o caos é confortável. É muito confortável fazer o psicodélico e ficar viajando na maionese. Mas eu não vou aprender. Eu vou aprender se eu tiver uma ordem, uma organização, um ambiente que foi pré-determinado para aquilo, porque senão você só vai viajar na maionese e não vai aprender nada. Se você banalizar o uso, você pode até vir a ter uma doença autoimune. Hashtag fica a dica. Sério? Uhum. Tudo aquilo, lembra a frase que você falou no começo, tudo aquilo que a gente usa sem consciência, no excesso, se torna um veneno. Se torna um veneno. É. Acho que podemos até encerrar. É isso. Quantos minutos a gente já falou? Quantos? Quantos minutos? Nem sei, uma hora, Oh, né? nossa senhora! Já deu 56 minutos. A gente nem concluiu a nossa lista de coisas. Mas, gente, eu acho que é bastante já por hoje. Acho que a gente pode. Eu sinto que a gente ainda vai ter muitas conversas sobre isso. É. E é isso, mas é uma medicina, ou seja, quem está doente e se sente que em alguma parte da sua alma você não está conseguindo, é uma ferramenta, com certeza, que eu amo e sou muito grata, porque não só a ayahuasca, mas o rapé me salvaram em momentos muito, muito específicos da minha vida, e eu sou muito grata por essa medicina. Bom, só antes de encerrar aqui, eu vou falar bem rapidamente para concluir todos os tópicos que a gente tinha falado. Eu vou falar eles assim, bem rapidamente, gente. Uma das coisas conforme vocês vão aprendendo, né? Às vezes, numa primeira experiência, vocês não sabem como seu corpo vai reagir, mas para uma segunda, uma terceira, uma quarta experiência, tenham em mente que vocês estão no comando. Então, se você já sabe quanto de medicina, quanto de sacramento, quanto de chá você precisa para entrar na dose, não é porque o vizinho do lado está tomando o dobro que você tem que tomar a mesma quantidade. Respeitem o corpo de vocês. Vocês estão ali para aprender sobre vocês. E uma das coisas que vocês têm que aprender sobre vocês é qual é o limiar do meu corpo, qual é a necessidade do meu corpo, quanto de chá eu preciso para quebrar as minhas barreiras. Tem gente que vem para uma cerimônia e precisa de 7 copos. Tem gente que é muito sensível. E se tomar 2 copos, a pessoa não vai conseguir fazer um bom trabalho. Às vezes ela precisa de menos. Então, assim, sejam fiéis a si. Escutem o que a pessoa está te sugerindo, mas que seja sempre uma sugestão. Vocês estejam no controle. Existe, sim, aquela parte nossa do ego, às vezes, que fala... Eu tenho essa tendência, né? Às vezes eu tomo um copo e é muito legal e eu não quero, eu tenho resistência de tomar uma segunda dose. Mas quando a pessoa que está ali te conhece, te respeita, ela vai falar, olha, eu realmente sugiro um segundo copo. Mas ela nunca vai te obrigar. Ela nunca vai te forçar. Porque é o seu corpo. Você tem que entrar dentro do mar o tanto que é bom e confortável para você. Porque é você mesmo quem vai pagar as consequências do que você vai experienciar. Uhum. A outra coisa tenham sempre a intenção, saibam bem claramente qual é a intenção do porquê você está fazendo uma consagração. E não façam só porque a sua parceira sugeriu que você fizesse, ou porque a sua amiga disse que vai ser bom para você, ou porque a sua irmã realmente acha que é algo que vai ajudar você no seu processo. Não, que venha do seu coração. Se não vier do seu coração, deixa quieto. Porque a chance de você ir para uma experiência, porque o outro te disse, você ter uma má experiência, ela é muito grande. Então, que venha do coração de vocês.
Aí também tem gente que acha que a vida tem que estar perfeita para ir para uma consagração. Não, gente. Às vezes a nossa vida está complicada mesmo. Às vezes a nossa vida está ruim, às vezes está tudo messy, que a gente diz aqui nos Estados Unidos, né? Tá tudo bagunçado, tudo fora do lugar, nossas emoções estão fora do lugar. Às vezes, quando você consagra, é o que ela vai mostrar o caminho para te ajudar a começar a colocar as coisas no lugar. Ela é um sacramento muito... É um ser muito inteligente. Entende? Então, assim, ela não vai ser dura quando você não está preparado para ela ser dura. E se você está precisando de acolhimento, ela vai te trazer acolhimento, sabe? Então, confia. Confia. E casos que não são recomendados, né? São pessoas que estão sobre uso de medicações, medicações antidepressivas, os SSRIs, né? Que são as medicações que são inibidoras de serotonina, se eu não me engano. Essas pessoas realmente precisam de ter uma aprovação do psiquiatra antes de fazer uma consagração. Casos de esquizofrenia, né? Casos de esquizofrenia e casos de bipolaridade são casos que precisam de uma atenção. Não é que não pode, não é assim, conversem, sabe? Conversem bem com quem vai te servir, conversa com o seu psiquiatra. Às vezes dá para você se preparar, às vezes você não pode agora, mas você pode se preparar. Eu acho que é isso, que a gente cobriu bastante coisa. Se vocês tiverem de dúvida aí, gente, pergunta pra gente. Tenham pessoas para conversar. Não confiem em tudo que vocês vêem na internet. A internet está cheio de informação errada, está cheio de coisas que assustam, porque o governo não quer que a gente tenha acesso a tanta expansão de consciência. Não é de interesse do governo. Então, é óbvio que a maioria do que o que está jogado aí na internet não é positivo, porque eles querem mesmo que vocês tenham medo, né? Eles querem que vocês falem para o médico dê uma pesquisa rápida ali na internet e ele não te aconselhe, ele quer que seus familiares se assustem. Não é de interesse do governo, né? Que a gente se torne pessoas que a gente tenha autonomia da nossa própria espiritualidade. Porque se você tem autonomia da sua própria espiritualidade, não é qualquer um que te controla. Isso não é interessante. Então, vamos aí em busca de autonomia espiritual. Para quem sentiu chamado. É isso. Arrasou. Thank you. Thank you. Thank you, mamãe. É isso, gente. É um amor sem fim, né? Eu acho que ou você vai amar ou você vai odiar. Existem as pessoas que não tem jeito, não ressoam, não se conectam. E existem as outras pessoas que nem eu, que ela transformou minha vida, gente. Eu larguei o álcool, eu larguei as drogas, eu aprendo sobre a maternidade, eu aprendo sobre comunicação, eu aprendo sobre espiritualidade, eu aprendo sobre o universo, eu aprendo sobre as leis universais. Aí eu tava lendo o livro do Kybalion, aí eu falava, gente, mas o Kybalion tá ensinando tudo que eu tô aprendendo lá na ayahuasca. Você já se deu conta disso, mano? Que eu sei que você já leu o Kybalion. É a mesma coisa. O Kybalion põe em palavras o que a gente vivencia. Mas, sabe, às vezes eu aprendo coisas complexas, mas às vezes eu aprendo coisas muito simples. A ayahuasca falou para mim, cozinhe mais. Estou cozinhando mais em casa. Beba mais água. Coisa que eu já sei. Só que quando você está na experiência, gente, não é um conhecimento. Saber, a gente sabe de um monte de coisa. Eu sei que exercício é bom. Sei que eu tenho que tomar água. Mas quando você está na força, que a gente fala, é um insight. Vai além do conhecimento. Não, eu sei que vem uma informação que te enche. E você simplesmente vê com clareza e fala, nossa, eu vou mudar agora, né? Então, é uma coisa muito básica, às vezes, mas é que eu preciso do básico também. Falando nisso, esse último ano eu não cuidei, o ano passado eu não cuidei muito do meu corpo, né? Aí eu fiz uma consagração em setembro e a medicina, a ayahuasca falou para mim assim, olha só, aqui você já sabe, né? A gente cuida da mente, do corpo e do espírito. Não quero você de volta enquanto você não estiver cuidando do corpo.
Não é para voltar. Levou bronca da mãe. Se você voltar aqui, você vai levar peia. Se você voltar antes de estar cuidando do seu corpo, vai levar peia. Sabe o que eu tô fazendo? Exercício. Tô fazendo sopinha. Porque corpo, mente e espírito andam junto. Sim. Ela falou, eu falei, velho, é verdade, né? Não tava, passei um ano inteiro sem cuidar do meu corpo. Tô eu aqui agora correndo atrás desse prejuízo. Tem 15 quilos aí para tirar deste corpito, que não pertence a esse corpo, que eu não enxergo. Eu, assim, eu respeito muito meu corpo, eu amo, me amo, não tenho problema com isso, sabe? Mas comecei a sentir dor no joelho, tô sentada com dor no joelho, dor nas costas, tipo assim, não, né? Ela falou, não volta enquanto não estiver cuidando do corpo. E eu só voltei em dezembro, tipo assim, na última semana de dezembro, quando eu já estava cuidando do corpo. Porque não tem por que você voltar sem ter posto em prática o que você aprendeu. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Aí ela, em algum momento, se vocês estiverem indo cerimônia atrás de cerimônia, ela vai dizer ela mesma para vocês: não vem aqui, gente. Para que você está vindo aqui? Você quer se tornar um. Você quer acumular conhecimento e não pôr em prática? Não faz sentido. Não faz sentido. É isso. Por isso que às vezes eu faço umas perguntinhas bem simples. Mas as perguntas simples escondem segredos, porque às vezes no simples a gente erra, né? Por exemplo, o foco, para mim, foi um grande tema na minha última ayahuasca. Eu falo, foi o tema. Como desenvolver mais foco. Bebendo água, respirando mais, fazendo coisas reais. Tanto que agora estou cozinhando mais. Tendo disciplina com minha laundry. Tipo, isso é muito simples, mas essa minha vida simples da Terra e vai influenciar a minha mente, a minha alma, que vai influenciar meu comportamento, que vai, entendeu? Então, não queira cuidar só do espiritual e não cuidar dessa casa, porque vai ficar desbalanceado. Inclusive, se você não tem uma casa limpa, você está convidando o espírito de baixa vibração para frequentarem a sua casa. Se a sua casa não é cheirosa, você está convidando espíritos de baixa vibração para estarem no seu ambiente. Minha cara cheira rosas. Convidando as pombas de cheirar. Eu ia dizer isso. Cheirando a rosa, você está convidando as moças. Pode ir, vem. Mas é isso, mora 2%. Beijo! É isso, gente. Segue a gente, compartilha, manda para seus amigos e é isso. Aquele discurso que vocês já sabem. Beijo, te amo, Mari. Te amo. Estão ouvindo. Beijo no coração. Tchau. Tchau.